Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula 3 eu vou mostrar para vocês como criar um servidor template no Hyper-V. Esse servidor a gente usa no dia a dia para agilizar no processo de instalação de novos servidores. Então, geralmente a instalação de um novo servidor Windows leva em torno de uns 25 minutos, 20, 25 minutos. E utilizando um servidor template você consegue reduzir esse tempo por volta de uns 4, 5 minutos no máximo. Então, se você quer saber como montar esse servidor, como agilizar o seu processo de deploy de novos servidores ali, já curte o vídeo, já compartilha com o seu amigo e não se esqueça, se inscreva no canal. Vamos lá para a aula. Então, vamos lá, pessoal. O que é um servidor template? O servidor template é uma ferramenta ali que te ajuda a economizar muito tempo e esforço para criar novos servidores. Então você instala o Windows em um servidor, efetua todos os updates de segurança, instala todos os aplicativos, softwares que você utiliza ali na sua empresa, roda o sysprep no servidor, então você vai zerar aquela configuração relacionada ao ID do servidor e fecha aquele, como eu falo para os meus alunos, fecha aquele pacotinho, fecha aquele servidor ali. Quando você vai instalar um novo servidor, você copia esse template para a sua pasta que você quer gerar um novo servidor e o VHDX está pronto. Então, em questões ali de minutos, você já tem uma máquina toda configurada no seu ambiente, toda implementada ali os aplicativos, as atualizações no seu ambiente. Com isso, você reduz muito o tempo de deploy de um servidor. Então, hoje, para instalar um Windows Server, é em torno de uns 20 minutos. E aí você vai colocar os softwares, os antivírus, as configurações, os aplicativos da sua empresa, instalar os cabeças do Windows e tudo mais, você leva em torno de umas 2 horas ali para deixar um servidor pronto. Com o servidor template, você consegue diminuir muito esse tempo de implementação de um novo servidor. Aqui no nosso ambiente, que é todo de laboratório, eu gosto muito de usar o servidor template justamente para facilitar o estudo no dia a dia, né? Muita gente aqui trabalha durante o dia, então chega à noite ali, quer dar uma estudada, quer fazer um deploy de um servidor. Já pensou demorar ali em torno de 1 hora só para fazer o deploy de um novo servidor? Com o servidor template, em 5 minutos a máquina já está pronta ali, já está disponível para você. Você só ingressa no seu domínio e está pronto. Você já consegue estudar de forma bem mais rápida, bem mais prática. Basicamente, os passos ali para a instalação de um servidor template. Você precisa fazer a instalação do sistema operacional. Então, instala ali o seu Windows Server que você tem disponível, 2022, 2025, enfim, qualquer outra versão. Efetua as configurações iniciais no servidor. Então, instala ali algum aplicativo que a empresa exige que tenha no servidor, faz a atualização de drivers, instala os pacotes necessários de drivers ali, instala todos os softwares que você precisa naquele servidor template, e deixa ele prontinho com todas as roles, com todas as features ali. A máquina pronta, a máquina toda atualizada, com tudo, com todos os aplicativos, todas as features e roles configuradas, você executa o sysprep no servidor. O sysprep, o que ele vai fazer? Ele vai zerar o SID do servidor. Então, como eu brinco aqui com meus alunos, você vai tirar aquele CPF relacionado ao servidor. Você tira aquele ID do servidor. Então, quando você ligar a máquina novamente, ele vai efetuar uma configuração rápida ali de início, vai gerar um novo ID e o servidor vai estar disponível para ser utilizado. Se você não rodar o sysprep, você pode ter os SIDs duplicados na rede. Então eu já vi em ambientes ali que o pessoal não executava o sysprep, tanto em desktop quanto em servidor, e o antivírus dava problema. Ingressar no domínio, tinha muito problema com ingressar no domínio. Baixar o update ali, seja utilizando o WSUS ou uma ferramenta, um SCOM, um System Center ali, dava muito conflito.
Então, um dos passos mais importantes aqui na execução, na criação de um servidor template é a execução do sysprep. Então, aqui, dada essa parte teórica para vocês, vamos partir aqui para a nossa parte prática. Vamos lá criar o nosso servidor template e começar a ampliar cada vez mais esse nosso ambiente de laboratório da academia do Exchange Server. Então vamos lá, pessoal. Já estou aqui logado no nosso Hyper-V. Então, o primeiro passo para a gente criar um servidor template é fazer a criação de um servidor aqui, um servidor zerado no nosso ambiente. Então, eu já baixei a nossa ISO, que vai ser utilizada, a ISO do Windows Server 2025, último cumulativo update aqui na data de gravação do vídeo. Então, o que a gente faz? A gente vai aqui no Hyper-V, nova, máquina virtual. Colocamos um nome aqui para o nosso servidor, então servidor de template. Definimos onde vai ficar salvo os dados da máquina, então aqui no F no Hyper-V. Especificamos a geração do servidor, então geração 1 é para servidores mais antigos, ali, servidores mais legados, onde ele suportar 32 e 64 bits. E a geração 2 são os servidores mais novos, então servidores na versão 64 bits e com as últimas funcionalidades do ambiente aqui, da atualidade. Vamos atribuir uma memória para ele, então por padrão ele vem com 1 GB de memória. Eu geralmente na instalação do Windows eu coloco um valor alto de memória. Por quê? Mais para facilitar ali a instalação, para ser mais rápida a instalação. Então eu vou colocar os 24 GB de memória aqui no ambiente e não deixo marcado memória dinâmica. Porque memória dinâmica, o Hyper-V vai liberando aos poucos a memória que você precisa. Se eu marcar a memória dinâmica, ele começa com 1 GB e aos poucos ele vai te liberando memória. Se você setar a memória direto, ele já te libera os 24 GB aqui na máquina. Lembrando que você tem que respeitar, né, o limite de memória aí do seu hardware. Configurar o network, a parte de redes. Então eu criei aquela rede interna, lembrando que é só para comunicação interna entre os servidores Exchange. Vamos criar aqui um disco virtual. Então a gente vai criar um VHDX. Eu coloco sempre uns 50 GB só. Como é ambiente de homologação, ambiente de teste, que 50 GB no disco do sistema operacional dá e sobra. Se for para o seu ambiente produtivo, pode colocar uns 100 GB aí também. Vou deixar com uns 100 GB aqui. Ele pergunta se você já quer colocar a ISO ali no seu servidor. Então já vou montar a ISO do Windows Server 2025. Next, next, finish. Outra configuração que eu gosto de fazer antes de iniciar a máquina é a parte de processador. Ele traz aqui sempre com um núcleo só de processador. Vou colocar uns 4 aqui, só para ser um processo mais rápido. Aí, configurada a máquina tudo certinho ali, a gente pode ligar a máquina e começar a instalação do sistema operacional. Então, vamos dar um conectar. Vamos startar a máquina. Eu vou pedir para você dar o Enter para dar o boot pela ISO do Windows Server 2025. E aqui a gente começa a instalação do Windows Server. Então ele pergunta que língua que você vai instalar. Então no meu aqui só tem o inglês. O formato de hora ali, formato de localização. Então eu vou colocar do Brasil. Português Brasil. Depende da empresa, eles colocam no inglês mesmo. Estados Unidos.
Tipo do teclado, meu teclado tem um cedilha, então habilite 2. Ele pergunta o que você quer fazer, se quer reparar o computador ou instalar o Windows. Então, eu quero instalar o Windows e aceito aqui o checkbox que ele fala que vai deletar tudo que tem no nosso ambiente. Como não tem nada, é um disco zerado, então para mim não faz diferença. Chave de produto, eu marco aqui embaixo que eu não tenho a chave de produto agora. Quem tiver, quem for fazer em ambiente produtivo, se quiser colocar a chave de produto, pode colocar também. Windows Server, qual versão que você quer? Se é o modo Desktop Experience, então é esse que eu estou utilizando aqui no Hyper-V, que vem com o botãozinho de iniciar. Ou se deixar nessa opção de cima, ele sobe somente em modo Core. Então aí é somente linha de comando. E a versão do Windows, se você quer Standard ou Data Center. Eu vou deixar lá Standard mesmo. Se quiser, você pode ler o contrato da Microsoft aqui, os termos de licenciamento. Você vai procurar pelos discos, a gente alocou um disco de 100 GB, pode dar um próximo. Ele já vai fazer toda a formatação, criar partições e tudo mais. Te dá um breve resumo e instala. Agora é só aguardar aqui a conclusão e a máquina vai reiniciar. Bem, após toda a instalação do Windows ali, clicar nessa telinha novamente, pedindo para você entrar aqui com a chave de produto. Você pode marcar essa opção aqui embaixo, eu não tenho isso agora. Ele vai pedir para você colocar uma senha para o usuário padrão, para o administrator. Colocar uma senha. Ele vai finalizar a instalação. Colocada a senha, ele começa aqui. Você pode dar um Ctrl Alt Del na máquina. Faz o login com a credencial que você colocou agora. Ele vai começar a carregar o perfil, a configurar todo o perfil aqui do administrator. Bacana que você permite se envia os dados de diagnóstico para a Microsoft ou não. Vou colocar somente os requeridos. Ele vai começar a carregar o perfil da máquina. Pronto, o servidor já está instalado, o Windows já está instalado. Aí nessa parte aqui que você configura, né, todos os aplicativos, faz o Windows Update, instala um antivírus e outros recursos ali que a sua empresa exige que o servidor tenha no ambiente. Aí uma vez o servidor totalmente configurado, instalado todos esses aplicativos, esses softwares, colocado ali no padrão da empresa, a gente precisa rodar o sysprep. O sysprep, lembrando, é uma ferramenta que vem nativa no servidor Windows e que zera aquele SID. Ele tira aquele ID de configuração. Então você pode abrir o terminal como administrador, ou você pode abrir o CMD como administrador também. Qualquer um dos dois funciona. Você precisa navegar até a pasta que contém o sysprep. Então, ela está no seu Windows System 32 sysprep. E dentro dessa pasta você consegue localizar o executável aqui, o sysprep.exe. Executando o sysprep, ele vai abrir essa telinha de preparação para você, onde aqui você consegue entrar em modo de zerar o servidor, então ele vai apagar aquele SID,
ou entrar no modo de auditoria. Então, eu vou colocar aqui para apagar o SID. Você marca essa opção aqui para gerar, né, para executar o comando. E ele pergunta aqui embaixo o que você quer fazer quando ele executar o sysprep. Você pode dar um logoff, você pode dar um reboot, você pode dar um shutdown. Eu geralmente, no meu ambiente, eu dou um shutdown aqui na máquina. Então, eu vou executar agora o sysprep. Então, lembrando que o sysprep é o último passo ali que você executa no servidor de template. O último passo. O servidor está pronto, está tudo certinho, com todos os updates instalados, com todos os softwares, antivírus e tudo que a empresa pede ali. O último passo é executar o sysprep. Deu OK, ele vai rodar o processo aqui do sysprep e vai dar um shutdown na máquina. Ele vai desligar o servidor. Ele demora um pouquinho mesmo para rodar o sysprep. Pode ver que ele já está fazendo logoff, ele já está fechando as configurações aqui, lá, fechando tudo que tinha aberto no servidor. E deu o shutdown no servidor. Então vamos só esperar a máquina desligar. Pronto, a máquina já consta aqui no Hyper-V com o estado off, então já consta como desligada. E aí o que eu faço no meu ambiente? Para não correr o risco, né, de eu mexer nesse servidor de template, ligar ele por engano, algo do tipo, geralmente eu removo ele aqui da console do Hyper-V. Então eu dou um delete nele. Porém, os dados que eu criei, os dados que a gente configurou agora do servidor, ficam todos lá na pastinha quando a gente fez a instalação do Hyper-V, consequentemente a gente configurou a máquina. Então, acessando lá o F Hyper-V, ele tem aqui o VHDX, o arquivo VHDX aqui, que é o nosso HD. Então, com esse VHDX aqui que eu vou configurar os novos servidores. Então, essa pastinha de cima aqui de Virtual Machine a gente pode deletar e deixa somente o VHDX. Pode ver que só na instalação do Windows ele já foi para quase 12 GB. Então, com esse VHDX aqui, eu vou criar uma pasta aqui em cima que vai ser o nosso Domain Controller. E eu vou copiar esse VHDX para dentro da pasta do AD. Lembrando, pessoal, de sempre copiar o VHDX ali do template para a pasta que você vai criar um novo servidor. Porque se você só utilizar esse HD aqui, esse VHDX, você perde sua máquina template. Você tem que sempre copiar o VHDX para a pasta que você vai montar o novo servidor. Então aqui ele está copiando para o AD. Então, por exemplo, eu vou criar um servidor de Exchange. Vou criar uma pasta aqui do Exchange 01 e copio esse template, esse VHDX, para dentro da pasta do Exchange. Então, assim eu sempre vou ter ali o meu disco de template para ser utilizado nos novos servidores. Vou pausar um aqui para ele copiar o outro um pouco mais rápido. Enquanto ele copia ali, enquanto ele vai copiando o VHDX lá para o servidor, eu vou montar um novo servidor aqui no nosso Hyper-V. Então, vou montar aqui
o nosso servidor AD. Então vamos aqui em novo, Virtual Machine, nome do servidor. Então vou colocar ele como AD, que vai ser nosso Active Directory. Vou apontar lá para a pastinha do AD, então para ele salvar todas as configurações do Hyper-V dentro da pasta do AD. Especificar a geração, então geração 2. Vou atribuir a memória. Então agora, como já vai ser um servidor de produção, eu não vou atribuir toda a memória que eu tenho disponível aqui no meu Hyper-V. Então, para o AD eu vou colocar uns 8 GB de memória aqui no AD. Dois, 8 GB de memória, conectado na rede interna. Deixa eu ver se ele terminou de copiar. Já terminou de copiar o do AD. Então aqui a gente não vai criar um novo Virtual Disk, vamos utilizar um existente. Vamos dar um browse aqui, AD, e pegar o template que a gente copiou dentro da pasta do AD. O que eu faço também, toda vez que eu copio o template para o novo servidor, eu renomeio o VHDX, já coloco o nome do servidor, assim fica mais fácil para eu me localizar. Apliquei, próximo, deu um errinho aqui. Ah, tá. Não pegou o nome do template lá. O nome do AD. Agora sim. Lembrando de ajeitar aqui o processador. Então, vou colocar 2 processadores aqui para essa máquina. Apesar que é um ambiente de lab, a gente não usa muito processamento, mas deixar só com um também é pouco. Já está configurado ali o nosso servidor. Vamos conectar nele e dar um startar. O que ele vai fazer nesse momento aqui? O servidor ele vai bater lá no VHDX, ele vai entender que já tem um Windows Server instalado ali no VHDX e vai pedir só algumas configurações iniciais ali do Windows. Então vai ser algo muito mais rápido do que montar a ISO do Windows Server e fazer a instalação do Windows Server. Eu gosto de usar assim o modo template, para mim economiza bastante tempo no deploy aqui de novos servidores, mesmo que seja em ambiente de estudo. Para quem gosta de fazer a instalação do Windows Server também, não tem problema, pode seguir com a instalação do Windows Server manualmente. Então aqui, o servidor já subiu, já configurou, agora deu um restart. Legal, ele vai perguntar a região que você está, idioma de preferência, o padrão do teclado. Vai te perguntar a chave, você marca aqui que vai fazer isso depois. O termo de licença da Microsoft. Vai pedir para você cadastrar uma senha para o usuário administrator. Mais um restart. E pronto. Dando Ctrl Alt Del na máquina aqui, a máquina já está instalada. Vai carregar o perfil e já vai liberar o modo gráfico aqui para a nossa utilização. Então, assim, pessoal, nesse vídeo aqui
Eu expliquei para vocês um pouco sobre como configurar um servidor template, né? Fiz ali de forma rápida, só instalei o Windows e rodei o Sysprep. E mostrei para vocês também como utilizar aquele VHDX, aquele HD virtual ali, template para criar novos servidores. Então, ao meu ver, é muito mais rápido do que ficar toda vez instalando o Windows Server aqui nas máquinas. Em questões de minutos, já estamos com o servidor aqui no ar, com o servidor pronto aqui para começar a nossa configuração no ambiente de laboratório. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço novamente aqui para quem gostou do vídeo que dê um like aqui no vídeo. Para quem não é inscrito ainda no canal, peço por favor que se inscreva no canal e ative o sininho aqui para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do canal. Lembrando que vai sair muita matéria aqui no canal ainda. Então aproveite e faça a sua inscrição aqui. Obrigado, pessoal, e até a próxima.